descubra o maior mistério da história, onde Jesus esteve após a sua crucificação. Você já se perguntou o que aconteceu com Jesus nos 3 dias que se seguiram à sua morte na cruz? Esse é um dos maiores mistérios da história. Uma questão que tem fascinado estudiosos, teólogos e curiosos ao longo dos séculos. Ninguém pode imaginar o que realmente aconteceu, mas agora é a sua chance de desvendar esse segredo. A história de Jesus Cristo é uma das mais reverenciadas e emocionantes narrativas da humanidade. Seu caminho até o Gólgota, onde foi crucificado, é o ápice de uma trajetória que representa sacrifício, amor e redenção. A jornada que levou à crucificação de Jesus é uma história de sofrimento, coragem e a força de fé que deixou uma marca indelével na história do cristianismo e na consciência de milhões de pessoas em todo o mundo. O caminho de Jesus para o Calvário começou na última ceia, na qual ele compartilhou sua última refeição com seus discípulos. Nesse momento, ele sabia o que estava por vir e, apesar da angústia, se resignou à vontade divina. Pouco tempo depois, no jardim do Getsêmani, Jesus enfrentou o peso da iminente crucificação e orou para que o cálice amargo fosse afastado. Mas, em última instância, aceitou o plano de Deus. Foi ali que ele foi traído por Judas Iscariotes, um de seus próprios discípulos, e entregue às autoridades romanas. A partir desse momento, a jornada de Jesus tornou-se ainda mais sombria. Ele foi preso e levado perante o Sinédrio, o tribunal religioso judaico, onde foi acusado de blasfêmia. Em seguida, ele foi conduzido diante de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, que estava relutante em condená-lo à morte, mas, sob pressão da multidão enfurecida, decidiu que Jesus deveria ser crucificado. Foi então que a jornada de Jesus rumo ao Calvário começou de fato. O sofrimento de Jesus durante a Via Crucis, ou o caminho da cruz, foi uma prova de sua resistência e fé inabalável. Ele foi açoitado, coroado de espinhos e obrigado a carregar a própria cruz pelas ruas de Jerusalém. A cruz era pesada e os açoites e espancamentos que ele sofreu tornaram o fardo insuportável. A multidão que o acompanhava ao longo do caminho zombava dele, cuspia e insultava, mas Jesus continuou sua marcha, determinado a cumprir o plano divino. Ao chegar ao Calvário, o lugar da crucificação, Jesus foi pregado na cruz. Os cravos perfuraram suas mãos e pés, e ele foi levantado para que todos pudessem vê-lo. As palavras que ele proferiu enquanto pendia na cruz são conhecidas como as 7 últimas palavras de Jesus. Entre elas, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Reflete seu perdão e compaixão mesmo em meio a tamanho sofrimento. Após a sua morte, Jesus adentra o mundo espiritual. E o que a passagem de 1 Pedro fala em capítulo 3, versículo 19 e versículo 20, menciona que Jesus pregou aos espíritos em prisão. E o que significa isso? Existem várias interpretações. Algumas interpretações tradicionais sugerem que, após a crucificação, Jesus desceu ao Seol ou ao Hades, que eram termos usados no Antigo Testamento para se referir ao lugar dos mortos. Lá, ele pregou a mensagem de salvação aos que haviam morrido antes da sua vinda. Isso seria uma extensão do ministério de Jesus, que buscou oferecer a oportunidade de redenção mesmo aos que morreram antes do seu sacrifício na cruz. Outra interpretação sugere que Jesus, por meio do Espírito Santo, proclamou sua vitória sobre as forças espirituais malignas que haviam mantido a humanidade em cativeiro. Isso se alinha com a ideia de que a crucificação e a ressurreição de Jesus foram um triunfo sobre o pecado e o mal.
Alguns estudiosos sugerem que Pedro poderia estar se referindo a uma situação específica de rebelião espiritual nos tempos de Noé, que resultou em julgamento divino com o dilúvio. Nesse caso, a pregação de Jesus poderia ser vista como um ato de proclamação de juízo. A passagem também menciona que esses espíritos, noutro tempo, também foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Essa referência aos dias de Noé nos leva de volta ao Antigo Testamento, ao relato bíblico do dilúvio, que é descrito no livro de Gênesis. Os espíritos em prisão podem ser entendidos como seres espirituais rebeldes ou mesmo pessoas que viveram durante aquele período de grande pecado e corrupção. Os dias de Noé foram marcados por uma sociedade decadente e rebelde, que culminou no dilúvio como um ato de juízo divino. A longanimidade de Deus, mencionada no versículo, refere-se à paciência divina que esperou durante aquele período antes de executar o juízo. A passagem sugere que, de alguma forma, Jesus proclamou sua mensagem, mesmo para aqueles que viveram naquela época de rebelião. A Bíblia diz que Jesus desceu às profundezas da terra, Efésios capítulo 4, versículo 9 ao 10. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Algumas pessoas acreditam que esse é o lugar intermediário, o mundo dos mortos, conhecido como Seol ou Hades, onde as pessoas esperavam pelo juízo. É muito difícil dizer onde Jesus esteve nesses 3 dias porque a Bíblia não nos dá informações claras sobre o que acontece com os mortos. Sabemos que os salvos irão para os céus e os condenados irão para um lugar de tormento. Daniel capítulo 12, versículo 2. Mas é difícil dizer o que acontece antes do juízo final. Nem sequer sabemos se o tempo passa da mesma maneira para os mortos. Na grande realidade, tudo que nos dá a entender é que Jesus realmente desceu ao inferno para pregar e salvar muitas pessoas que não tiveram a palavra de sua salvação antes mesmo de sua chegada na terra. Se inscreva no canal, deixe o seu like e o seu gostei.